Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação na linguagem MQL5. Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre os inputs, tá? Nós temos aqui algumas novidades sobre esses inputs, então a gente precisa entender primeiramente o que é o input, né? A definição, a gente vai ver depois quais são os tipos e como que eles são organizados, ok? Bem, definição, pessoal, inputs, né, são, digamos assim, não vou dizer variáveis, são valores de variáveis, tá, imputados pelo usuário no ato da inicialização de um programa. Tá? Então, pessoal, os inputs, para que todo mundo entenda, como que a gente identifica um input? Um input, ele sempre vai ser uma variável, tá, e previamente identificada pela palavra reservada input, tá? Então, dentro de qualquer programa que você estiver desenvolvendo, né? Lembrando aqui quais são os tipos de programa, né, pessoal? Seja ele script, indicador, expert advisor ou serviço, como nós vimos aí na última aula, tá? Dentro de qualquer programa que você estiver utilizando, você pode utilizar aqui os chamados inputs, tá? Então, o input, na prática, ele é sempre o quê, pessoal? O input, ele é uma variável, tá? Então, vamos colocar o seguinte, ó, input int período longa igual a 10. Input int período curta igual a, deixa eu alterar aqui a curta para 10 e a longa para 50, tá? Supondo vocês, pessoal, que a gente desenvolva, por exemplo, um robô de média móvel, tá? Inclusive quando você termina de escrever aqui o input, pessoal, depois de um certo tempo, né, o próprio MetaEditor, ele vai colorir o identificador de vermelho e em qualquer lugar do teu código onde você chamar esse identificador, ele vai ser identificado pela coloração vermelha, tá? Então essa coloração vermelha, né, um vermelho mais escuro, digamos assim, indica no nosso código que isso aqui é o que, pessoal? É um input, tudo bem? Então todo input ele vai ter essa coloração aqui diferenciada para a gente poder facilmente identificar o que é o input dentro do nosso código, tudo bem? Mas voltando aqui, pessoal, supondo vocês que nós tenhamos aqui um robô de cruzamento de média móvel. Então, como todo mundo deve saber, né? No robô de cruzamento de duas médias, você tem uma média que é a média longa e outra média que é a média móvel curta. O que acontece é que eu não tenho como desenvolver um robô que, de forma estática, ele só pode ser utilizado com esses dois períodos 10 e 50. Então eu quero permitir que o usuário final, na hora que ele coloque o robô para executar, o usuário ele tenha o quê, pessoal? A possibilidade de parametrizar esses dois valores para essas duas variáveis, tá? Então por mais que nós tenhamos aqui, olha, período longa é igual a 50, período curta é igual a 10. Pessoal, 50 e 10 nada mais são do que os valores, né, sugeridos para a inicialização da variável. Mas isso não significa que é o valor que de fato vai ser utilizado, porque o usuário final ele pode querer alterar o valor dessas variáveis, tá? Então o input é o que, pessoal? O input é uma variável, né, ou são variáveis, cujo valor final, ou seja, o valor que vai ser utilizado quando o programa estiver em execução, esse valor ele é determinado pelo usuário, tá? De maneira prática, vamos compilar aqui esse programa, tá? Vamos compilar, e aí o que a gente vai fazer, pessoal? Compilei, eu vou fazer aquela mesma coisa, né? Vou pegar, mover para a pasta, aqui na pasta eu vou atualizar, e agora eu vou só deixar um gráfico aberto aqui para a gente poder entender, ó. Eu vou arrastar para o gráfico. E aí vocês vão ter uma surpresa, né? Quando eu arrasto o robô para o gráfico, ou no caso o script, isso aqui é um script, né, pessoal? Como que eu identifico que isso aqui é um script? Porque todo script ele tem como única função de manipulação de eventos a função onStart. Lembrando que em breve a gente vai falar sobre as tais funções de manipulação de eventos, tudo bem? Então a função onStart é a única função que existe quando a gente trabalha com scripts, que é um tipo de programa, tá? Então o que acontece? Quando eu coloco aqui onStart e rodo o script, nada acontece. Vamos só, para tirar, digamos assim, a dúvida, colocar aqui um print no final do arquivo, dizendo o seguinte, ó, fui executado corretamente, tá? Exclamaçãozinha aqui, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, compilar esse script,
mover para a pasta correta, substituir e atualizar. Depois disso, já está apagar esse array, apagar esse anterior. Vamos lá, agora sim eu vou conseguir rodar o script, né? Quando eu arrasto ele para o gráfico, solto, tá lá, fui executado corretamente, tá? Porém, pessoal, em que momento que o usuário ele é solicitado para colocar os inputs no gráfico, tá? Pois bem, pessoal, né? O script, diferentemente dos outros programas, olha só, nós temos de novo, né, pessoal, scripts, indicadores, expert advisors. O indicador, pessoal, sempre que você colocar um indicador para rodar, uma janela de parâmetros automaticamente será aberta. Vamos ver? Vou pegar aqui um indicador qualquer, por exemplo, esse color MA, e quando eu arrasto ele para o gráfico, pá, uma janela de parâmetros é aberta. E aqui, pessoal, vocês vão ver aqui nessa janela de parâmetros as 4 abas, né? Que são as abas comum, a aba parâmetros de entrada, a aba cores e a aba visualização. Então, quando você clica aqui na aba parâmetros de entrada, né? Aí é que você vai ver o quê? Todos os inputs que fazem parte da lógica desenvolvida pelo indicador. Então, pessoal, a tela de inputs, a tela de parâmetros, ela, para todo indicador, ela é carregada automaticamente e obrigatoriamente. Vamos lá. E quando a gente trabalha aqui com Expert Advisors, pessoal, no caso dos Expert Advisors, a mesma coisa, tá? Toda a tela de parâmetros, ela é automaticamente carregada quando você inicializa o robô pela primeira vez. Vamos ver? Então, vamos pegar aqui, abrir a aba Consultor Experts, vamos pegar aqui o robô média móvel, e aí quando eu arrasto para o gráfico, opa, tá em outra tela, arrasto para o gráfico, a mesma coisa, pessoal. Uma tela de parâmetros vai se abrir e nós temos aqui duas abas, a aba comum e a aba parâmetros de entrada, tá? Então, você vai agora fazer o quê? Clicar na aba parâmetros de entrada e quando você clica na aba parâmetros de entrada, aí sim você vai fazer o quê? Enxergar os inputs que você programou. Porém, pessoal, aqui no caso dos scripts, tá? Nos scripts é diferente, porque o script, ele, digamos assim, ele já é pensado para ser executado sem input, tá? Porém, tem como a gente colocar o input no script também. Como é que a gente faz isso? No caso dos scripts, e apenas no caso dos scripts, a gente vai ter que utilizar o quê, pessoal? Né? Um pré-processador, né? Property, e a gente vai utilizar aqui o seguinte, olha, script show inputs. Tudo bem? De novo, pessoal, para indicador, isso não é necessário. Para Expert Advisor, isso não é necessário. Porém, para script, isso daqui é necessário. Tudo bem? Então, quando eu faço o quê? Eu coloco aqui, né, o pré-processador property com a opção Script Show Inputs, tudo bem? Utilizado aqui, inclusive, né, pessoal, o Snake Case, né, Script Show Inputs, tudo minúsculo, separado aqui por underline. Quem não lembra o que é Snake Case, né, pessoal, vem aqui na aula número 7, variáveis, né, do nosso módulo 1 de introdução, tá? Então, todo mundo já deve saber o que é Snake Case a essa altura do campeonato, mas ok. Voltando aqui, pessoal. Então, agora que eu uso aqui a palavra, né, o pré-processador property com a opção Script Show Inputs, eu vou fazer o quê? Compilar o meu script. Eu vou agora colocar o script na pasta MQL5 2.0, substituir e fazer a mesma coisa, pegar aqui e atualizar. Então, olha só, pessoal. Agora, o meu script, quando eu jogo ele para o gráfico e solto o mouse, ele não mais vai ser executado automaticamente. Agora, olha só, pessoal, ele está aqui no canto direito do gráfico, está indicando o quê? Que ele está aguardando ser executado. Então, ele só vai ser executado quando eu clicar aqui no OK. E essa janela, pessoal, ela só apareceu, por quê? Porque eu usei o Property Script Show Inputs, tá? Do contrário, como vocês viram, né? Ele faz o quê? Executa direto, mas aqui ele abre a janela de parâmetros, né? Por conta dessa diretiva Property Script Show Inputs, ok? E aí, igualzinho o indicador e o robô, e Expert Advisor, né? Se você clica na aba Parâmetros de Entrada, é aqui na aba Parâmetros de Entrada que você vai ver, olha lá que legal, pessoal, os dois inputs que a gente programou, não é isso? Então, se você olhar direitinho aqui, olha, input período longa 50, input período curta 50. As duas variáveis estão aqui. Input período longa 50, input período curta
10. Tudo bem? Então, tudo que eu coloco como input, né, no caso de scripts, também utilizando aqui o script ou inputs, né, ele vem aqui para a minha tela de parâmetros. Tudo bem? Vamos só inventar um terceiro parâmetro, pessoal? Eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Ó. Double int max loss igual a 300. Vou colocar aqui agora um string. Input. Eita, double int não existe. Perdão. É input double e input string program. Vamos colocar assim, EA name igual a, vamos colocar o seguinte, né? Entre aspas. Beleza. Eu vou compilar, vou substituir na pasta, vou atualizar e vou pedir para abrir a janela de inputs. Olha só que interessante, pessoal. Os programas do MetaTrader, eles têm de maneira muito... Vamos prestar bastante atenção nos ícones aqui, olha só. Quando você tem um íconezinho 1, 2, 3, né, isso significa que essa variável, período longo, período curta, essas variáveis são do tipo inteiro, do tipo int. Tá? Agora, se você tem aqui, pessoal, um íconezinho 1/2, ou seja, 1 dividido por 2, esse ícone está indicando que esse meu input ele é do tipo double, percebe? Então, nós temos um ícone diferente para inteiro e um ícone diferente para double, tá? Assim como você tem aqui também o que, pessoal? Esse amarelo AB, esse ícone significa que o meu input é do tipo string, né? E aí, pessoal, digamos assim, o usuário final, ele não vai ver o seu código fonte, mas isso aqui é um indicativo para o usuário final para fazer o quê? Cara, no lugar de string, eu escrevo alguma coisa. No lugar de double, eu posso colocar um valor quebrado, 150.50, por exemplo, tá? Agora, se a minha variável é do tipo inteiro, eu não posso colocar, por exemplo, 50.15,15. Eu estou aqui apertando no meu teclado, pessoal, o ponto e vírgula, e não está aparecendo ponto e vírgula. Por quê? Porque essa variável não aceita, né, números quebrados, ela só aceita números inteiros, tá? Então, de certa maneira, esses ícones aqui nos inputs, eles servem justamente para demonstrar qual é o tipo de cada variável que você, digamos assim, coloca como input para o usuário final. Tudo bem? Então o tipo, o datetime tem um tipo, vamos colocar aqui, né? Vamos colocar mais dois tipos diferentes, ó. Input color, né? Vamos colocar assim, panel color igual a color black. E vamos colocar input datetime, vamos colocar aqui max time igual, vamos colocar datetime tem que inicializar com D, vamos colocar assim, 2019, data de hoje, né? .10. Beleza? Se eu for compilar, vamos ver se vai dar algum erro. Nenhum erro na compilação. Deixa eu só apagar aqui para todo mundo ver o que eu fiz. Ó, criei dois inputs do tipo inteiro, um input do tipo double, um input do tipo string, um input do tipo color e um input do tipo datetime. Tudo bem? Compilei, substituí, tá? Que mais? Eu venho aqui agora e atualizo e jogo no gráfico, arrasto e solto. Olha lá que legal, pessoal. Os ícones são diferentes, né? Para string é um tipo, para cor tem um ícone específico, para datetime tem um ícone específico, né? Então, assim, esses ícones, eles identificam justamente o quê, pessoal? Qual é o tipo da variável, né? Variável do tipo color, variável do tipo datetime, enfim. Você consegue colocar variáveis de qualquer tipo em programas a serem executados aqui no MetaTrader 5, tudo bem? Dos principais tipos aqui. Quando eu falo de qualquer tipo, todos os tipos disponíveis na linguagem, tudo bem? Int, double, string, qualquer tipo. E aí, pessoal, apenas depois que o usuário parametriza e dá OK, é que o programa vai ser executado, como foi o que aconteceu aqui agora. Foi executado corretamente, tá? Agora, olha que interessante. Foi executado corretamente. E aqui embaixo eu vou colocar o seguinte, ó, print. Vamos colocar o seguinte, ó, período curta é igual a, vamos colocar aqui, período curta. Opa, só um minutinho, período curta. E vamos colocar aqui só mais uma para a gente poder ver, né? É o seguinte, olha, nome do robô, vamos colocar assim, nome, vamos colocar logo EA name é igual a, e a gente coloca aqui EA name. Tudo bem? Então as palavras ficaram vermelhas aqui, né, pessoal? Justamente para identificar no meu código que se tratam de inputs, tudo bem? E aí eu faço o quê? Eu vou compilar, vou substituir, atualizar, e olha só, eu não vou alterar nada, tá? E vou dar um OK, ó. Perceba que o período da curta é 10.
e eu não tenho nada escrito em EA-name. Então, se eu der OK, ele vai imprimir, ó, período da curta 10 e EA-name, né, não vai aparecer nada porque eu não digitei nada no campo EA-name, ok? Agora eu vou rodar novamente, né, esse input aqui. Agora eu vou colocar o período da curta como sendo igual a 15. E eu vou colocar aqui EA-name como sendo robô versão 1.0. Opa, saiu 1.90 sem querer. Robô versão 1.0. Se eu der OK, quais são os valores, pessoal, que vão ser impressos aqui no meu terminal? Vão ser os valores originais, por exemplo, 10 e vazio, ou os valores que eu inputei 10 e robô versão 1.0. Tá? Então, o input, ele sobrescreve os valores programados originalmente. E ele serve exatamente para isso, para sobrescrever mesmo, tá? Então, se eu vier aqui agora e der um OK, né? OK, o que vai ser impresso? Tá lá, pessoal, período curta 15, EA-name, robô, versão 1.0. Tudo bem? Então, pessoal, input, de novo, né? Isso aqui traz uma gigantesca flexibilidade para o teu código que você está desenvolvendo, justamente por quê? Porque você consegue dar para o usuário final a opção de alterar valores, né, no início, né, no ato de inicializar o teu programa. Tudo bem? E para terminar, pessoal, a questão dos inputs, olha que interessante. Há muito tempo atrás, né, quando a gente começou a desenvolver robôs, lá em 2013, o MetaTrader, quando a gente trabalhava com robôs com muitos parâmetros, como é o caso de um robô que a gente desenvolveu chamado Zeus, tá? Quando o robô tem muitos parâmetros, os inputs, pessoal, ficam difíceis de serem organizados visualmente, tá? Então, como que a gente fazia anteriormente? Para a gente poder trabalhar com separações visuais de inputs, a gente colocava o seguinte, ó, input string, e colocava assim, ó, separador 1 igual a, e a gente colocava aqui, pessoal, né, digamos assim, alguns caracteres repetidos e numa quantidade grande, como por exemplo mais ou então menos, tanto faz, tá? E aí, o que acontece? Eu compilo, substituo, atualizo e vamos ver o que acontece. Olha aqui, ó. O separador 1, ele serve, pessoal, literalmente apenas para fazer uma separação visual dos inputs que nós temos aqui no nosso código, tá? Antigamente, a gente fazia o quê? A gente separava o nosso código em trechos, como por exemplo, aqui eu vou colocar o seguinte, ó, essa primeira parte, eu vou colocar as variáveis relacionadas à gestão de risco. Então, o que eu faço? Olha que legal. Eu vou comentar essa linha aqui, e vou colocar o seguinte, olha, gestão de risco. Perceba que o comentário está no final da linha. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para o input de baixo, ó, comentário, e vou colocar assim, ó, período da média longa. Tudo bem, pessoal? Tem que ser na mesma linha, o comentário de linha única, logo depois aqui da declaração da variável. O que isso aqui vai fazer, pessoal? Olha só que legal. Compilo, substituo, aqui no MetaEditor, no MetaTrader, né? Eu vou atualizar. E na hora de colocar para rodar, olha que interessante, pessoal. Quando você comenta, né? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, rapidinho. Puxando para cá e voltando para cá. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Peraí. Na verdade, eu tenho que puxar para cá. Agora sim. Quando você agora inicializa o script, olha que interessante. Tá? Nos dois primeiros casos, o que vem aqui, pessoal, para a identificação do nome da variável não é o nome da variável. O que entra aqui são os comentários que eu coloco após o nome da variável. Tá? Então, eu uso o comentário para fazer o quê, pessoal? Para dar um nome para a variável. Então aqui eu não preciso simplesmente deixar o nome da variável de forma crua. Eu posso fazer o quê, pessoal? Colocar uma descrição para aquele input, tá? Então para colocar a descrição para o input, basta fazer o quê? Né? Colocar um comentário e a descrição depois do nome da variável. E é justamente isso que entra aqui quando nós temos o identificador da variável no ato da abertura dos parâmetros do programa que você desenvolveu, tá? Então isso é bastante interessante.
tá? Ou seja, você colocar esses comentários, digamos assim, para você não expor o nome da variável, e sim colocar de forma clara e legível, digamos assim, um comentário para o usuário final, tudo bem? Então, antigamente, como é que a gente fazia? A gente colocava o seguinte, ó, aqui eu vou colocar gestão de risco. Eu posso querer, eventualmente, colocar aqui um segundo separador, pessoal, colocando, sei lá, vamos colocar assim, né? Gestão de tempo, tá? E aí eu vou compilar, substituir, atualizar, e quando eu coloco para rodar, tá vendo aqui, pessoal? Eu tenho o quê? Eu tenho uma separação visual, tá? Das variáveis relacionadas à gestão de risco e das variáveis relacionadas à gestão de tempo. Então, antigamente a gente fazia assim. Isso aqui era muito arcaico, tá? Antigamente a gente fazia assim, é arcaico, né? Mas a gente utilizava então para fazer o quê, pessoal? Para criar, digamos assim, grupos de parâmetros que fossem, né, colocados próximos um do outro porque eles executavam funcionalidades semelhantes, tá? Aí, o que aconteceu, pessoal? Agora, em 2019, né, na última atualização do MetaTrader 5, a MetaQuotes, ela finalmente fez uma coisa inteligentíssima e que mata todo esse problema aqui pra gente, tá? O que ela fez, pessoal? Ela criou os chamados grupos de input. Então, eu não preciso mais colocar dessa maneira, tá? Ao invés de fazer dessa forma arcaica que vocês estão vendo aqui, e agora por conta da atualização, eu vou colocar o seguinte, ó, input group, e aí eu vou colocar aqui, né? Vamos colocar gestão de risco, não é isso? E aqui embaixo não precisa nem colocar ponto e vírgula, tá, pessoal? Aqui embaixo é a mesma coisa, input group, e eu vou colocar aqui gestão de tempo. Olha o que vai acontecer. Eu vou compilar, substituir, atualizar. Não precisa nem dizer, né, pessoal, que isso daqui é muito mais inteligente. Então, na hora que eu coloco os inputs, olha que legal, pessoal, tá? Eu tenho agora gestão de risco e gestão de tempo, não é isso? Agora, os inputs, o que vai acontecer? O que a gente vai fazer aqui agora, é tentar visualizar essa, digamos assim, essa separação dos inputs, tá? O que acontece, pessoal? Olha só, o meu Windows é uma versão antiga, o Windows 7, tá? E aqui nós não conseguimos ver, eu acredito que por conta da minha versão do Windows, né, a separação dos inputs, tá? Mas olha só, eu vou mostrar para vocês aqui as release notes, ou seja, né, a última atualização do MetaTrader 5, onde eles explicam exatamente essa funcionalidade. No meu Windows ainda não funciona. Acredito que quem está usando o Windows 10 aí, isso já esteja funcionando. Quando você usa aqui, pessoal, olha só, os input groups, tá? Os input groups na última build do MetaTrader 5, agora você tem os seus conjuntos de inputs separados em pastas. E aí, é óbvio, não precisa nem dizer, né, que isso daqui fica muito mais fácil de organizar o teu código. Tudo bem, pessoal? Então, na hora de você, por exemplo, abrir o seu código, os seus inputs eles vão ficar separados nos grupos que você colocou aqui como input group no código fonte. Tudo bem? Então, olha, input group signal. Aí ele vai fazer o quê? Concentrar os parâmetros aqui nessa pasta signal, né? Input group trend, ele joga para a pasta trend. Input group exit rules, ele joga para a pasta exit rules e por aí vai. Então não está funcionando no meu Windows, acredito que no Windows de vocês isso esteja funcionando, tá? Então ao invés de fazer aquela separação visual arcaica que a gente fazia antigamente, tá? Passem a utilizar aqui agora os chamados input groups, né? Que eles realmente têm aqui uma funcionalidade bem interessante para fins de separação de variáveis, digamos, por grupos lógicos. Tudo bem? E para terminar a nossa aulinha de input, pessoal, o que acontece? Existe um tipo especial de input chamado de S-input. O que significa S-input? O S-input, pessoal, nada mais é do que um static input. Um static input é aquele input que não pode ser, digamos assim, otimizado, tá? A gente está falando aqui de otimização quando a gente desenvolveu robôs e tudo mais, tá? Então, por exemplo, static input, vamos colocar aqui, double, colocar max, risk
igual a 4.0. Estou inventando um input qualquer do tipo double, tudo bem? Então, na hora que eu vou compilar, percebam que o sinInput, né, pessoal, ele não gera nenhum erro, tá? O static input, o sinInput. Porém, qual é a lógica por trás de um static input, pessoal? Um static input, quando a gente substituir aqui, vocês já vão ver, tá? O static input, ele serve para quê? Primeiro, né, aqui no ato da execução você consegue alterar ele. Porém, quando a gente trabalha, pessoal, com o chamado testador de estratégias do MetaTrader 5, tá? Eu vou abrir aqui agora o testador de estratégias, tá? O testador de estratégias do MetaTrader 5, você tem aqui, olha só, deixa eu pegar aqui um robô qualquer, né? Robô média móvel. O static input, olha aqui. Toda vez que você trabalha com static input, você não consegue otimizar aquela variável. Os inputs normais você consegue otimizar, já o static input você não consegue, tá? Deixa eu pegar um robô de verdade aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, um robô chamado Flowbot, tá? Então, vou colocar aqui nos parâmetros de entrada. E aí, o que acontece? Aqui nós temos os chamados inputs, né, e os static inputs. Então, aqui, quando eu vou fazer uma otimização, olha só, otimização. Eu quero fazer a otimização desse robô. Percebe? Olha o que acontece, que interessante, pessoal. Os static inputs, olha aqui, ó, eles ficam cinza, de maneira que você não consegue otimizar esse parâmetro. Agora, os inputs normais, eles ficam branco, de maneira que você consegue marcar e, portanto, otimizar aquele parâmetro. Tudo bem? Então, static input, ó, isso que eu falei com vocês, tá vendo? Ó, setup de operação, filtro, isso daqui é o quê? São grupos de parâmetros, né? Então, setup de operação, filtro, identificados aqui visualmente, né? Eu não consigo otimizar, é um sinInput, tá? Agora, os parâmetros propriamente ditos, eles são otimizáveis. Vocês vão entender um pouquinho melhor isso daqui quando a gente começar a falar de Expert Advisors. Tudo bem, pessoal? Então, são dois tipos básicos de inputs, né? O static input e os chamados inputs, agora também passíveis de serem subdivididos em grupos. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de inputs. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.